começando. Então, na aula de hoje ela vai começar só sobre Razor em C Sharp, ou é, como chama o Razor, ele funciona junto com HTML. Nos outros também, se você vê o PHP, ele também funciona a mesma coisa, né, Luiz? É, você escreve HTML e escreve também um código do PHP, Sim, sim, não é? isso. É a mesma forma disso aí, mas eles chamam ele com Microsoft, eles chamam ele Razor. O sintaxe dele sempre ele começa com arroba. Vamos abrir aqui o projeto que a gente estava mexendo em cima. Você consegue misturar os dois códigos do C Sharp com HTML. Mas também você consegue colocar um tag de estilo e colocar seu estilo na tela também. E colocar um tag diferente que é do script, coloca JavaScript também, toda na mesma tela. Mas fica feio também, dependendo do que você está querendo fazer, a sua necessidade. Então, é esse aqui, eu acho que é esse aqui, é de desktop. Khalid, você não está apresentando sua tela não, tá? Ok, estou abrindo o projeto ainda. Mas ainda bem que vocês falaram que não está apresentando. Esqueci. E aqui travou um pouco porque eu vou apresentar e eu estou gravando também e abrindo tudo no mesmo tempo. Estão vendo aqui minha tela? Sim, sim. Beleza. Lembra aí o seu código antigo? Nós tiramos agora com aquele código. Então deixa esse aqui. Vamos limpar isso. Então, o Razor, basicamente, ele chega com a extensão de CSHTML. Se você quiser abrir e colocar um novo arquivo em qualquer lugar que você quer, vai adicionando aqui, ele vai mostrar o Razors. MVC5, View Page, entre parênteses, Razor. Outro, MVC5 View Page with Layout, que ele pega o layout, Razor. Outro, Layout Page Razor, assim, essa é de layout, não é Khaled, como fosse aquela underscore layout que está na pasta do shared. Tem a partial view, ou a partial page, Razor também. Todos são do Razor. Você consegue incluir no projeto como arquivo de CSS HTML. Mas nesse Khaled, arquivo CSS. Opa, gravar. já tô gravando. Ah, tá. Sim, Desculpa. eu já tô gravando. Essa aí é com certeza. Então, aqui você consegue escrever um style. Dá 2 tabs aí para outro completar pra gente. Você consegue escrever aqui o código do CSS. Tranquilo. Teste. Opa. Vamos pegar o login, por exemplo. Aqui você tem acesso de CSS. Animation, delay, tudo. Como que ele entendeu isso? Essa é a pergunta. Bom, legal. Eu coloquei o tag aqui. E aqui só coloquei para escrever, apertei Ctrl, espaço, space, ele abriu uma lista. Como que ele entendeu essa lista do CSS? Ele está dentro do arquivo de HTML aí. Como que o Razor entendeu isso aí? Ele não entendeu esse bloco de código como C Sharp. Alguém sabe? É porque não tem um arroba? Aham, essa é uma parte. E a outra? Acho que essa tag de style aí
Tem alguma coisa a ver. Isso, certo. Então, quando você está colocando um tag aqui, eu quero colocar um tag de script. Dois tabs. Var, teste, equal, string vazio. Será que ele vai entender? É um script, né? Vamos salvar. E ver se ele está entendendo. É um script. The script element allows authorized to include dynamic script and data blocks in their document. The element does not represent content for the user. Ok. Aqui ele entendeu. Ele é um var, uma variável, é o nome do variável teste, e ele está sendo atribuído com esse valor aqui. Teste 1, 2, 3. Então, já declarei uma variável aqui dentro desses tags. Mas se eu tiro essa variável aqui e colo fora, ele vai entender? Aí não. Vamos ver. Não vai não. Porque cada uma tag, ela representa o que vai ter dentro. Style vai representar o código de CSS. Script vai representar código que vai ser dentro dessas tags aqui. É um código do JavaScript. O que vai estar dentro aqui, ele vai entender automaticamente, o Razor, o que a gente escreveu, um texto. Texto. Qualquer coisa. Mas como que a gente vai ver e saber se esse é um texto? Vamos olhar. Vamos tirar isso. Colocar um background. Background color é azul. Aqua. Vamos colocar aqua para ele. E aqui a gente vai colocar um alert. Altera isso aí. Alert. Teste. Mas vamos colocar na ordem, por enquanto. Aí sem ordem ele funciona também. Os JavaScript ele é louco nisso. Ele tem um jeito diferente de fazer as coisas do que é o C Sharp. C Sharp ele anda na linha. Mas JavaScript ele tem uma funcionalidade. Depois a gente entra nisso para poder explicar melhor. Mas vamos só deixar esses tags aqui e ver se realmente ele vai alertar para a gente esse valor de teste. E ele vai colocar isso na tela como fosse um texto e ele vai mudar o cor para a gente. Vou ligar. Na tela de login.
Então, ele alertou para mim. Ele entendeu aquela tag de script, ele renderizou aqui na tela e executou diretamente. Como que ele executou aquele bloco de código? Eu não falei para ele alertar? Falei, mas como que ele funciona assim? Será que tem alguma coisa que está esperando esse bloco de código ser renderizado na tela? Alguém sabe assim o conceito disso? Pode falar? Pode repetir, Khaled, rapidinho? Hã? Explica, repetir sua pergunta, eu também não entendi. Eu tô falando, a pergunta é assim, o seguinte. Esse bloco de código, escrevi ele aqui. Por que ele funcionou diretamente na tela? A minha pergunta é essa. Porque você colocou um alert. Beleza, mas como que o navegador entendeu que tem que alertar para mim? Porque você colocou dentro da var test. Aí você colocou o alert para alertar o que tá dentro do teste. Tá certo, eu coloquei isso para poder ele fazer isso. Mas eu não falei para ele executar. Ele tá executando automaticamente, não é isso? Mas o alert ele executa automaticamente, né? Sempre a E gente por que coloca ele alguma executa coisa, automaticamente? aí eu não sei. Essa é a minha pergunta. Por que ele automaticamente executa o que aparece na tela? Será que alguma coisa tem alguma coisa dentro do navegador? Eu tô dando uma dica, assim. Tem alguma coisa dentro do navegador. Sim, eu imagino que ele sempre vai estar explícito que ele tem que rodar o JavaScript. Se tem alguma coisa de JavaScript, pega. Imagino que é isso. Uhum. Beleza, então aí já tá chegando perto de ele. E a Luiz? Leonardo? Oi, Khaled. Pode Tava, participar também, né? não, tava nesse momento, cheguei em casa agora, entendeu? Tava nesse momento, não sei se você deram conta, entrei com duas contas e saí no celular e entrei no computador agora, Tá bom, entendeu? beleza. Tá. Beleza. Então a pergunta é essa. Como que ele entendeu que ele tem que executar na hora que ele pede essa tela? E ele executa esse alerta aqui. É porque Eu não tá, falei para ele executar, eu só escrevi o código. é porque tá na frente dos outros códigos. Tá uma das Hum, primeiras linhas. Você uhum. colocou, Aí ele você vai colocou, executar antes da segunda parte. sim, é que o Luiz tá falando, porque na verdade a programação ele funciona de forma de cascata, né? E ele Aham. vai pegando o código que tá primeiro e vai descendo, vai executando cada linha, né? Linha por linha. Aham. Isso. Mas ele Mas vai executar de qualquer esse aí no forma, mesmo servidor, estando né? lá embaixo, ele vai executar. Sim, Não vai alterar, não, não é pela ordem. exatamente. Eu acredito que o JavaScript, independente do que aconteça, ele vai executar sempre. O navegador entende que tem um código de JavaScript para rodar. Certo, certo. Então, a diferença é que eu executei aqui, eu falei para ele, você executa depois que você renderiza isso para mim. Então, beleza. Ok, aí agora faz mais sentido para mim, para eu fazer ele aqui. Se eu colocar ele aqui em cima, como que ele aparecendo antes? Antes, ele estava alertando, esperando para você clicar OK, aí depois ele renderiza o resto. Mas o que aconteceu? O conceito é essa. O C Sharp aqui, o Razor, ele renderizou, pegou, eu pedi a tela. Aí o controlador, ele falou, ok, você quer a tela do login. Eu vou lá montar para você, eu retorno essa chamada para você. Eu retorno ele como HTML com tudo que ele está dentro dessa index. Aí ele retornou o tag de style, retornou o container, row, login, as colunas, retornou tudo. Aí chegou também, retornou essa script aqui, como tags. Aí se você for olhar aqui na tela, o navegador ele pegou essa view, pegou esse bloco de código inteiro, falou, ó, beleza, tem um estilo aqui, então tem que aplicar naquele alimento, ok? Mas eu tenho um script aqui embaixo, eu tenho que alertar. Quem está fazendo isso aqui é o navegador. O servidor, ele só retornou esse arquivo. Ele falou, você pediu para o servidor,
Vamos supor, eu pedi para o Luiz. Luiz, eu quero bolo. Eu quero bolo. Beleza? Eu quero bolo. Eu pedi com você, você trouxe para mim o bolo. Só isso. O servidor, ele faz isso. Ele não faz nada mais. Mas dentro do servidor, ele faz as coisas dele. Aí é outra parada. Você separa os conceitos. Não mistura. Ok. Eu pedi com o servidor para ele retornar o arquivo, ele retornou para mim. Então, fechou. O trabalho do servidor acabou. Agora vai ter o trabalho de quem? É um navegador. Navegador, ele sempre está com Java, o processador de JavaScript rodando, esperando qualquer execução de um método, de uma declaração. Ele faz tudo na memória. Vamos colocar uma variável aqui. Teste. Equal. Khaled. Aí ele declarou, mas ele falou, poxa, você declarou para mim, mas você não está usando essa variável. Se eu coloco aqui teste, ele mostra o valor embaixo, embaçado um pouco. Se eu clico em cima dele, eu estou chamando esse valor, ele retornou, eu estou chamando essa variável, ele retornou para mim o valor. Mas se eu coloco alert, ele vai alertar. Alert. Teste. Quero alertar o valor do teste. Aí ele alertou para mim. Então, quem está executando o JavaScript é a tela aqui. Só para vocês não misturar os conceitos. Você só retraz as coisas do servidor, aquele arquivo que está com o bloco de códigos, o navegador ele executa para você. Então, quando eu falo para ele, você executa para mim o login e troca o background dele para o vermelho. Aí ele retornou aqui, ele renderizou na tela. Então, como que eu vou achar isso? Vamos inspecionar a tela. Vamos clicar em qualquer um elemento. Tá vendo esse aqui? Se eu mudo aqui, vamos olhar. Só para vocês entenderem melhor a forma que ele executa. Se você entende isso, você não vai ter dificuldade de separar os conceitos. Vamos colocar red. Mas, poxa, eu só mudei aqui. Ele muda na hora? Mas como que isso? Porque ele executa várias vezes, não é uma vez só. Ele está esperando. Ele tem um processador de CSS. Ele fica esperando qualquer coisa acontece aqui, qualquer movimento, ele chama como evento. Qualquer evento ocorre na tela, ele executa. Ah, ele é ele se identifica. Fala, ó, ele tem um tag de estilo. Qual tag que ele tem? Estilo. Style. Beleza. Ele é um classe de quem? Login. Ok. O background dele, ele era o diferente. Ele era isso aqui. Agora que eu escrevi na mão, ele trocou. Então, esse é um conceito diferente. O navegador funciona dessa forma. Esse é um teste que eu estou mostrando para vocês. O navegador, então, ele entende, né? O CSS, o JavaScript e o HTML. Porque também dá pra Isso! Perfeito, perfeito. Ele que junta as peças. Ele que junta as peças. O servidor, ele... no navegador você pediu uma página. Aí o servidor, ele trouxe todos os recursos da página. Ele retornou para você junto com uma chamada só. Retornou os cursos, imagens, CSS da página, montou o layout inteiro entre como fosse um head, montou essa parte toda. Aí desceu aqui no body, montou o conteúdo do body e retornou para a tela aqui como fosse tudo montado. Aí o navegador, ele abre chamada. Você retornou HTML assim. Ele abriu chamada para poder pegar o CSS do Bootstrap, abriu chamada para poder pegar o login do CSS, abriu chamada no navegador. Mas como que ele está abrindo chamado? Como que isso está sendo executado? Porque se você não entende essa parte, vai ter muita dificuldade depois. Você vai estar andando na nuvem. Você não sabe o que está rolando. Você está mandando uma view na tela e às vezes porque você não conseguiu entender muito bem o conceito dessa,
acaba causando mais problemas. Você fica fazendo o código sem saber o que é. E como que funciona o conceito atrás disso? No meu método, eu tenho que entender muito bem o conceito do navegador, para eu saber como que ele funciona. Se ocorreu um erro, eu já consigo entender mais ou menos aonde eu vou conseguir mexer. O que é mais ou menos aquele ali que está dando problema. Então, beleza. Até agora, ele retornou para mim a tag de HTML com head. Ele retornou todos esses links aqui com metadados, scripts. O navegador aqui, ele tem um network. No network, ele abre todas as chamadas. Vamos olhar aqui. Vamos olhar todas as chamadas dele aqui no all. E limpar aqui de novo. Fazer um Ctrl F5. Olha aqui. Essa chamada nossa, do servidor. O servidor, ele retornou o documento nosso. Certo? Até agora? Certo? Ele retornou para a gente o documento aqui, o index. Essa aqui. Essa aqui. Ele retornou para a gente. Mas e depois? Olha aqui. Ele abriu uma chamada para ele pegar do servidor de novo, é o Bootstrap CSS. Ele abriu uma chamada de novo de CSS login. Ele abriu chamada do all, ou CSS, que tá sendo referenciado no tag de HTML. E ele abriu chamada também para poder pegar o arquivo do jQuery 3.4.1. Ok? Bootstrap JS, que é o arquivo de JavaScript. Ok, ele pegou para poder retornar para a gente o logo do site. Pegou também, esses são recursos. Ele está abrindo chamadas separadas. Tá vendo? Todas são chamadas separadas. E ele retornou para a gente status 200. 200 significa foi com sucesso. 404 significa que o arquivo não foi encontrado no servidor. Ele pediu que o servidor falou, ó, eu quero o arquivo de CSS naquele caminho. Por favor, retorna para mim. Aí o servidor, ele fala, beleza. Aí ele vai lá no caminho, ele olha ali, opa, não tem o arquivo. Aí ele retorna um erro com 404. Falou, ó, não encontrei o arquivo. Que arquivo é essa? Assim, beleza. Aí chegou aqui embaixo o documento do index, né? Documento do index, aonde tem nossos tags aqui. Esse é o nosso documento do index. Esse é o nosso tag. Mas como que funciona isso primeiro? Como que o navegador, ele abre essas chamadas e entende que ele tem que fazer isso? Tá vendo essas aqui? Asset CSS, Bootstrap. Então, ele existe na pasta que chama Assets. Na outra pasta que chama CSS, tem um arquivo que chama bootstrap.css. Ele o que? Ele relação deles, esse arquivo. O que esse arquivo é? Ele é um style sheet. Então o navegador ele entende, ok, eu tenho um lugar onde coloco CSS, eu tenho um lugar onde coloco JavaScripts, eu tenho um lugar onde coloco os tags de HTML, eu só fico organizando essa HTML junto com JavaScript, CSS e renderizar essa aqui na tela da gente. Essa parte aqui. Certo? Até agora alguém tem dúvida nisso? Tá de boa. A minha pergunta Eu não tô ouvindo bem, não. deixa eu pôr o fone aqui, desculpa. Pode falar. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Pode. Agora sim. Pode Tá. falar. A minha dúvida é a seguinte, funciona da mesma maneira para todos os navegadores ou existe alguma hierarquia que cada navegador segue? Então, cara, geralmente eles funcionam a mesma coisa. Essa aqui eu tô abrindo no como chama? Esse aí no Chrome. Então eu vou abrir aqui no Firefox. Eu vou pedir mesma porta, localhost, é a porta, e o controller do login, e a página do index.
E aqui eu estou abrindo a mesma coisa aqui no Firefox. Vamos ver. Aqui no Network. Como que ele vai chamar? Mas olha o Firefox. Eu gosto muito do Firefox porque ele mostra bastante coisa bem legal. Ele tem coisas que o Chrome não tem. O Chrome tem coisas que é extra. Tipo, coisa extra que o Firefox não tem. Mas tudo funciona da mesma forma. Tá? Aí aqui. Entendi. Chamando a página. Eu estou aqui no Network, ele alertou também a mesma coisa, mas olha o alert dele, é diferente, certo? Olha aqui, ó, o alert daqui. Bonito. O alert daqui é bonito, tá vendo? Ele tá com um botão azul, tá organizado dessa forma, é um mar largo. Aí no Firefox ele tem esse alert aqui, é basicão. Cada um navegador ele tem as mesmas funcionalidades, mas é um pouquinho de diferença no estilo. Mas essas coisas simples. Beleza, alertou aqui, ele renderizou a mesma página do mesmo jeito. Ok. Mas o que ele fez aqui no Network? Eu quero ver todos. Eu não quero ver o seu XHR. Quero ver todos e renderizar de novo. Vamos limpar aqui, vamos limpar primeiro. Ok, vamos renderizar. Ok, vamos renderizar. Vamos renderizar. Vamos renderizar. Pedir a página de novo. Tá vendo aqui o status no lado esquerdo? O status 200. Ele falou, olha, eu conectei o domain, eu abri o domain nesse localhost 2.44361. Eu pedi o arquivo que chama favicon e ele retornou para mim com o status 200. Ele encontrou o arquivo. Qual é o método que ele pegou? O método get. Método get, ele sempre é um get com pedido. Pedido, você vai ter um retorno do pedido. Simples. É um prefixo que eles usam, todo mundo usa, todo mundo reconhece. Get, que significa me dá. Me dá coisa. Então, quando você pede para alguém te dar alguma coisa, ou ele tem essa coisa, ou ele não tem essa coisa. Certo? Lógico, né? Sim, com certeza. Esse é um método get. Ou tem ou não tem. Aí aqui ele mandou, ele retorna pra gente o quê? O arquivo de HTML, arquivo de index, file, ele é um index. Beleza. Aqui ele colocou extensão. Ele coloca aqui o nome do arquivo, né? Aqui o type. Tá vendo o tipo aqui? É a mesma coisa que você vai encontrar no outro navegador. Aqui, qual é o tipo? Vamos olhar. Ele tem um size, ele tem um tamanho do arquivo. Vamos colocar isso embaixo, nesse lado aqui, ok? Esse é um conceito muito importante. Antes de a gente aprofundar um pouco mais no Razor, né? Network tem size, time, warfare. Type. Esse é o tipo do arquivo. O navegador ele sempre reconhece tipo de arquivos. Ele é o lugar onde você faz cadastros, onde você pede arquivos, onde você escreve textos, onde você faz um upload de um vídeo, onde você precisa de imagens. Então o navegador ele é responsável de identificar cada um arquivo que ele está trazendo. Certo? Até agora tá ok? Ok. Beleza. Aí os navegadores funcionam da mesma forma, da mesma maneira. No questão de todo mundo tem que funcionar da mesma maneira, porque é impossível você desenhar um site para ele funcionar no Chrome, mas ele não funciona no Firefox. É um absurdo isso, né? Tem pessoal que usa bastante Chrome, eles gostam do estilo de Chrome, gostam das funcionalidades que o navegador Chrome ele oferece, como ele é uma forma gratuita. E tem outro do Firefox também, uma forma gratuita, que ele mostra aquele jeito. Eu prefiro para mim mais Firefox, ele tem estilos legais, tem uns jeitos boas. Aqui tem as ferramentas que, por exemplo, no inspecionar aqui, ele tem uma ferramenta que é um core picker. Ele
ele pega o cor da tela que você quer e ele dá para você o código dele. Essa aqui, ela não tem no Chrome. Vamos supor que você está querendo pegar essa cor aqui, que eu estou selecionando. Ele copiou. Se eu colocar aqui, falar um font um, color. Color vai ser o que eu copiei. Ele colocou para mim o cor dele. Por isso que eu não A encontrei cor da da outra íris. vez, eu tava no Chrome. Procurei esse Exatamente. pincelzinho, tudo quanto é que é lugar. Exatamente. Essa aqui, ela só existe no. Ela existe como fosse um built-in. Built-in, que essas são coisas vêm junto com esse navegador. São coisas prontas para facilitar a vida do desenvolvedor que vai usar o Firefox como base de desenvolvimento. Mas claro, como você faz no front-end, você vai precisar de usar todas os navegadores que está sendo mais usada no mundo para poder você ver se tem umas diferenças. Claro que tem diferenças na renderização do CSS e a forma do conceito do CSS funciona lá. A gente vai chegar nisso aí depois, mas eu que queria aprofundar até agora só para mostrar esses conceitos muito, muito importantes para você entender o que está rolando quando você chama qualquer view do servidor. O servidor é esse aqui nosso. Esse aqui é o servidor, que chama domain. É uma palavra esquisita, eu nunca entendi, mas é isso aí mesmo, domain. Nunca entendi porque eles escolheram a palavra domain, mas é em inglês, né? Não é minha língua. Um domain, eu não sei como explicar em português domain a palavra, mas ele é um server, onde você chama, vamos supor como fosse um restaurante, você vai lá no restaurante, eu quero batata frita. Eu quero fritas. Aí ele retorna para você para batata fritas. Esse é um servidor. Alguém serve você. Esse é o servidor, que significa. Todos são servidores. Eu entro em qualquer site, ele é servidor. Ele serve alguma coisa para você. Serve para retornar uns arquivos e o navegador ele renderiza para você naquele jeito, que é o padrão de todo mundo usa. É assim como funciona o navegador. É uma coisa assim, não é muito profundo, mas dá para entender até agora, né? Beleza até aqui? Beleza. Alguém tem dúvida? Ok. Então, eu vou deletar esses aqui, para não ficar chato. Vou tirar essa parte do script e deixar aqui. Falo, beleza. Quero parar a execução. Vamos olhar aqui se tem um model view. A gente tem models, controllers, views. Esse é o MVC. MVC. Esse é o MVC. Eu estou clicando nas pastas. MVC. Simples. Então, beleza. Vamos olhar aqui no modelo. Tem o modelo da home. Model view data. Tem essa, ok. E tem o login. Vamos trabalhar em cima do login. Criar. Ok. Login. Vamos criar aqui. Vamos criar as propriedades que a gente precisa de usar. Ok, essa é uma lista, né? Vamos colocar aqui como title. Title é um título. Peraí. Título com assim, certo?
Título? Não, vou Não. soletrar para você. T-I-T-U. Aí eu nunca vou saber. Tem um U depois de T. Isso. É L-U, né? L-O. Tá certo ali, ó. Ok. Deixar o português pra ficar mais fácil pra vocês assim. Ok. O que tem mais? Vai colocar o título. Que vai ser. Que a gente vai preencher ele lá no controller. E a gente vai colocar aqui uma list de strings. Que vai ser a lista. Vamos colocar, deixar ela a lista. Ok. Uma coisa bem simples, eu não estou usando bastante coisa aqui, isso é bem simples. Título, um string é um lista. E aqui eu vou ver no controller do login mesmo. Na hora que ele está chamando a view do login, quero falar, ó, antes de você retornar a view do login, eu quero você instanciasse para mim. Opa. Mod equals to nova instância do classe login view data. Quero você instanciar ele aqui e eu quero ele preencher ele aqui. Depois eu passo ele para view para você renderizar na hora. Aí agora, model ponto vai ter o acesso das propriedades. Tem a lista e tem o título. Então vamos colocar o título para ficar mais fácil assim. Vai ser a atribuição dessa string aqui. Vamos copiar uma parte aqui. Fazer login. Opa, aqui no controle. Fazer o login. Certo? Eu tenho modo. Agora, a lista, ela é um tipo lista, né? De strings. Ele está mostrando aqui, list strings, login view data.lista, a propriedade que chama assim. Ok? Eu vou instanciar aqui a lista. New. List string. Ok. E agora dentro, eu quero adicionar em cima dessa lista uns strings. São strings assim prontas que eu quero renderizar lá com for para poder renderizar todas. Tá. Eu quero que vocês me ajudem para poder escrever umas palavras aqui dentro das listas. Beleza. Muito. Opa. Lista. Ponto add. Adiciona para mim. Qual vai ser? Coloca nome, né? Tem que ter login. Pode colocar Nome. e-mail e senha, talvez. A gente vai fazer exatamente assim. É uma coisa básica, tá? E-mail. Ok. Senha. O que tem mais? Só isso, né? Beleza. A gente tem três nomes três listas aqui, três strings dentro da lista. Como que a gente vai renderizar isso na tela? A gente vai precisar de passar esse modelo que a gente acabou de ter, passando ele dentro da view. Então a view ela aceita de estar vazia e ela aceita de ela que você passa para ela um objeto. Tá vendo esse aqui é o objeto? Ele é um método. Só clicando aqui F12, ele vai te levar para o interfaces dele. Interfaces dele que significa que tem mesmo nome do método, mas ela recebe parâmetros diferentes.
Se você escreve para ele uma view sem nada, ele entende que ele tem que executar esse método. Mas se você passa um objeto, um modelo, ele vai executar esse método. Se não, se você passa outra view, com iView, ela tem uma interface dessa, ela tem esse tipo, aí ele entende. Se não, ele vai ver. Tem parâmetros aqui que chama, tem parâmetros um string, ele vai executar aqui. Tem parâmetros string object, ele vai executar esse aqui. Assim. É um método mesmo. Aqui também embaixo tem o view name. Você consegue passar nome da view como string. Aí ele vai entender que ele tem que executar essa linha aqui. Essa é a única que ela está com string vazio, sozinha, como um parâmetro só. Nome do variável, o tipo do variável, o tipo dele é string. Então, ok, ele vai ter um caracteres. Se você passou só um nome, ele vai entender que ele tem que procurar uma view e executar essa parte. Ok, beleza. Então, se eu passo o nome da view, eu passo master name, eu passo o modelo também, o objeto, aí ele vai executar essa parte aqui. Ele vai se identificar aqui na hora que você passa para ele. Eu quero passar aqui, eu quero colocar uma vírgula, aí ele mostra, ele fala, você quer passar view, você quer passar o quê? Não quero passar view. Eu quero aqui, ele tá vendo? Só mostrando aqui, ele mostra para você aonde você vai escrever o objeto, ou a string. Eu quero colocar um string, ele vai mudar para mim agora esse bloquinho de código que ele está mostrando. Ele entendeu automaticamente pelo tipo da variável que você está passando para ele. Se eu passo object, ele não entende, ele não tem esse objeto. Ele vai riscar, vai falar, poxa, não tem um objeto aqui. Não tem uma interface, alguma coisa dessa. Então, ok. Eu vou passar a string, ele vai mandar para mim e vai falar, olha, essa aqui, ela vai criar o objeto, vai criar o objeto que vai renderizar uma tela, mas ele vai procurar nome da view. Pode ser aqui, você não precisa de passar para o index, você vai precisar de passar para outro nome da view. Eu quero passar para view que chama header. Aí eu coloco aqui underscore header. Aí nesse caso você consegue especificar qual view que você vai passar. Mas no nosso exemplo agora, a gente não vai passar nome da view, só estou mostrando. Mas a gente está passando do mesmo nome da view aqui, que ele pega e faz mapeamento, porque ele está dentro do controller do login, ele faz mapeamento do método com o nome da view. Ok, ele tem dentro da pasta do login, ele tem o index, ele vai achar a view e vai passar um modelo. Ok. Chegamos agora no index. Como que a gente vai pegar o modelo? Ok, a gente consegue pegar. Ele pegou aqui pelo login view data. Ele está entendendo que ele vai importar um modelo que vai vir junto quando o cara ele pede essa tela. Esse modelo vai vir preenchido e vai renderizar aqui. Depois ele devolve para o servidor. Okay. Devolve para o navegador. Ok. Aí ele vem aqui. Vamos colocar, fazer login e acessar a nossa propriedade do título. Como a gente vai acessar, deixa eu colocar aqui arroba. Nesse caso, o Razor ele vai entender. Depois que eu vejo arroba, uma arroba só, depois dessa arroba, ela vai ter um código de C#. Ele entende disso. Por isso, ela foi com a extensão de CS como C# Code HTML. Então, ok. Vamos lá. Modo com M maiúsculo. Que ele vai ser preenchido. Aí, ó, eu tenho acesso das propriedades que eu acabei de criar. Uma lista e outra, um título. Ok.
Agora esse valor de título, como que a gente vai depurar? Deixa eu depurar. Eu coloco um breakpoint aqui, aonde tem código do C Sharp. Quando ele vai ser pedido pela tela pelo navegador, vai bater no controller. Aí o controller vai falar: olha, eu tenho coisas aqui para poder passar. Eu estou instanciando um objeto, preenchendo esse objeto. Eu quero passar para a tela de index. Ok. Eu quero passar esse objeto para a tela específica. Pode ser index, pode ser que você especifica o nome da tela e passa o objeto junto. Depende disso aí tudo. Então, ok. Agora, a gente está trabalhando em cima da index, no controller do login. Aí, chegamos agora na tela. Para renderizar isso, a gente precisa de parar e executar e ver como que ele vai passar. Vamos lá. Vou colocar aqui um breakpoint. Eu vou ligar a aplicação. Mostrar passo a passo. Aí depois a gente mostra essas strings que a gente extensiou agora, né, nessa lista. E deixar ele controlar um bloco de código. Depois a gente termina a aula. Navegador, ele está pedindo agora essa localhost. O localhost tem que estar instanciado para poder o navegador funcionar junto com ele. E como que ele vai funcionar, o localhost? Ele vai pegar pela porta. Quando você vê que tem 2 pontos, aí vai ter números, esse número da porta. Ok, vai ter barra alguma coisa. Então deve ter um controller, deve ter alguma coisa que ele está pedindo. Pedindo uma tela, um controller, dependendo da tecnologia que o pessoal está usando. Mas só para você saber o que é isso. HTTPS, ele é um protocolo. Eu pedi com vocês uma vez para vocês olhar o que é a diferença entre HTTP e HTTPS. É isso que vocês vão precisar de saber. Ele praticamente pediu a tela de login. Como ele instanciando a tela do login no início, como fosse a tela home, então ele está pegando aqui, instanciou o modelo, preenchemos o título aqui dentro, instanciamos a lista, adicionamos, passamos para o view. F10 vai retornar o quê? Vamos ver a próxima etapa. Ok, ele foi para qual view start? Ele dizia para você, olha, eu já instanciei o que você quer. E agora, eu tenho que ir para uma tela que chama index na pasta de login. Mas você quer que essa tela use o layout ou não? Ok, ela vai usar o layout. Então, F10, ele vai para tela de quê? De index, para poder renderizar o conteúdo e colocar ele salvo num objeto assim simples dentro do que é onde ele vai usar essa renderização que ele está fazendo aqui, temporária, e renderizar ela no render body, aquela tag que você vai ver agora. Ok? A tela aqui ela já vem com fazer o login. Ela vai renderizar aqui na página, ok? Ele está renderizando, ele vai para qual tela agora? Ele vai para a tela de pro arquivo do layout. Deixa ele passar um passo a passo. Tá vendo? Ele veio aqui no layout. Porque a gente dizia para ele, você tem que ir no layout. Mas ele falou, peraí,
Antes de ir no layout, usar o layout, eu tenho que pegar o conteúdo dessa tela. Quando eu chego no layout, eu não tenho volta, eu não tenho como voltar. Meu fluxo é essa. Tem que ir no ponto A, é o ponto A, eu cheguei no ponto A, que é o controller. O controller ele me mandou pro ponto B, que é o view start. Tá, depois que eu instanciei e tal, todas as coisas que eu precisava, pegava lá no controller. Aí fui no view start, para ele dizer, é um semáforo. Você vai ter um layout ou não vai ter um layout? Ou vai ter layout diferente? Ou vai ter uma validação de layout? Dependendo, tudo tem um montão de loucura que você pode fazer lá. Ok? Então, eu vou ter layout. Ele falou, ok, antes de eu ir no layout, eu preciso de renderizar aquela tela. Aí ele foi e renderizou aquela tela, pegou e ele veio no layout, ele falou, olha, depois do layout, quando eu chego no layout, no arquivo do layout, eu não posso voltar para trás. Eu tenho que retornar essa chamada para o navegador que ele está esperando. Ok? Está renderizando aqui o CSS, renderizou o Partial View, está renderizando o tag do jQuery, também do Bootstrap. Ele está renderizando o header. Aqui o render body, aonde ele já passou aqui. Ele pegou esse conteúdo dessa tela para ele colocar o conteúdo dessa tela dentro do layout. Dentro dessa div aqui. Aí depois ele vai pegar o footer e aqui o script se tem na tela. Passou. Depois disso acabou, morreu o ciclo de MVC lá. Morreu. Agora quem pegou essa parte, pegou o navegador. Falou, ó, acabou. Joguei aqui para você tudo, se vira aí o navegador. O navegador pegou todos os arquivos que ele precisa, pegou o primeiro index. Aí pegou o layout que você jogou para ele. Esse layout que você jogou para ele, ele tem um tag head. Ele olha primeiro no tag head, todos os links que precisa. Aí ele abre chamado, pega junto assíncrono, tudo no mesmo tempo. Por isso você vê a renderização, às vezes, dependendo do site, às vezes você vê que ele renderizou tags de HTML sem estilo, porque ele ainda estava esperando o arquivo do CSS chegar para o navegador. Aí ele aparece sem estilo, depois aparece o estilo. Então o arquivo de CSS foi atrasado. Ele abriu chamados em todo lugar, falou, ó, eu recebi aqui o HTML, ele tem essa tag, tem bastante aqui o que eu tenho que abrir chamado. Ele foi abrindo chamado para todo mundo. Quem vier primeiro, aí beleza, eu aplico aqui. Não me importa. Eu não vou esperar cada um para ele voltar. Aí tudo assíncrono. Por isso ele chama dessa forma e para ele renderizar e pegar. Até agora, alguém tem dúvida? Não. Entenderam bem o conceito? Se Sim, alguém sim. tem dúvida no Tranquilo. conceito, por favor, pode falar. Tá tranquilo. Pergunta. Então, o navegador e o servidor que a gente está trabalhando são coisas distintas, diferentes. Eles têm comunicação deles via essa porta. A comunicação é essa. O navegador, ele falou, qual é o protocolo? Um protocolo o quê? HTTPS. Ok. Então vai ter duas barras aí, depois ele monta isso. Aí vai pegar o domain. Qual o domain? Que a gente falou, domain, né? Qual o servidor? Nome do servidor. Nome do servidor localhost? Ok. Qual porta? Se tem porta. Não tem porta, ele pega o padrão. Tem porta? Ok. Especifica para mim o porta para poder abrir minhas chamadas para o servidor ele retornasse para mim a primeira tela inicial. Ou retornasse para mim o que ele vai retornar para mim. Aí o que acontece? O navegador ele não conhece nada, ele não sabe de nada o que está dentro do servidor. Mas a gente configurou aqui no nossa aplicação web,
e dentro, como serve um servidor, alguma coisa que serve, retorna, processa dados, a gente configurou para ele retornasse quando alguém chama essa aqui, ele retornasse essa tela de login. Essa tela de login. Então ele vai passar no fluxo de MVC mesmo normal, pedindo o controller, pedindo a view, montando o layout e retornando. Vocês repararam depois que ele estava parado aqui na linha 23, eu apertei F10 para ele continuar a executar, ele retornou direto na tela? Ele falou, eu estava travado lá porque você me falou que eu tenho que esperar para mim ver o que eu estou executando. Aí chegou na última etapa, que era essa linha. Eu executei. Aí beleza. Mas não tinha mais nada. Esse aqui eu faço eu faço brincando. Ok, ele retornou, jogou o arquivo para o navegador. O navegador pegou todos os links, abriu chamadas assíncrono com todo mundo e começou a executar todo o código que está aqui. Os processadores estão prontos esperando. Tem código do CSS? Apliquei. Tem código do C Sharp, desculpa. Tem código do JavaScript? Apliquei. Aí, ok, tá tudo certo. Por isso apareceu assim, bonitinho, nossa tela. Ok, mas agora voltamos. Essas duas coisas diferentes, para vocês entenderem bem. Agora, a gente precisa de parar aqui e voltar. Como que a gente vai fazer o negócio na tela de index? Eu quero renderizar um div. Eu quero usar o C Sharp modo. Opa. Deixa eu usar esse aqui em cima. Aqui. Arroba. Modo com M maiúsculo. Ponto. Quero pegar a lista. Mas aqui eu não quero o modo, eu quero abrir. Se você abre um espaço, ele não vai entender mais, ele vai entender isso como texto. Mas quando você quer salvar, ele vai dar erro. Vai falar, não tem nada aqui na frente, eu estou esperando um código do C Sharp, ele vai mostrar um erro aqui. Vamos tirar os breakpoints aqui. Ele mostrou, ele falou, já tem espaço, você colocou um arroba para mim e não tem nada na frente da arroba que eu começo a executar. Tem espaço? Eu quebrei. Arruma aí. Aí, ok, beleza. Eu vou arrumar. Você que manda. Aí eu vou colocar para ele um for each. Para poder pegar todas as propriedades que tem aqui. Então, vou pegar essa model aqui. Colocar dentro do collection. Essa é a minha coleção que eu tenho. Quero você pegar todas as itens que está dentro e renderizar para mim um div. Com dentro do div vai ter um parágrafo. Desse parágrafo eu quero acessar o item. Mas poxa, como que eu vou acessar? Ele não está entendendo que eu tenho que acessar aqui o C Sharp. Mas essa é nada a ver. Essa é bloco de C Sharp, essa é fechadura de C Sharp. Essa é um bloco de HTML. Nada a ver. Ele vai entender isso como texto. Vamos ver? Ok? Ele vai renderizar quantas vezes? Vai renderizar essa div 3 vezes. Porque ele vai renderizar três itens que está dentro. Olha aqui. Item. É Mas, arroba poxa, item, né? 3 vezes. Porque eu tenho 3 itens lá dentro. E ele renderizou com um código de 3 divs. Vamos inspecionar a tela. Olha aqui. Div. 3 divs. Mas realmente é assim? Que estranho, né, gente? Que estranho, 3 vezes. É realmente 3 vezes. Ele está dizendo, olha, você tem uma lista. Essa lista ela tem strings. Você não acessou para você. Você colocou para mim rodar 3 vezes, renderizando esse código. 3 vezes. Mas às vezes você não precisa de ter 3 vezes. Você pode colocar aqui
Vamos supor você pode colocar aqui um if. Ele entende. Se você encontrou minha condição, executa esse bloco aqui. Renderiza. Se não, não renderiza. Você consegue fazer dessa forma também. Ele foi feito para você controlar um conteúdo. Ele é muito bom nisso. Mas, poxa, eu quero renderizar os itens, os valores das itens. Como que eu vou fazer? Ele não entendeu. Eu tenho que colocar aqui dentro, arroba. Mas vamos colocar um breakpoint aqui para a gente ver como que vai. Será que vai parar aqui? Vamos lá. Opa, parou aqui. Ele tem 3 listas. Nome, e-mail, senha. Então aqui, na primeira vez, ele vai renderizar o div e vai colocar o parágrafo, o que tem dentro do valor do parágrafo, né? Renderizou. Mas, poxa, eu quero parar aqui para ver o valor. Ele não está parando. Ok? Nome. Passou. Outro. Opa. Ele está aqui travando um pouco. É a senha. Então ele vai renderizar 3 vezes. Vamos olhar. Retornou para mim. Nome, e-mail e senha. Ó, que bonito. Isso aí. Esse que eu gosto. Então, beleza. A gente renderizou aqui um bloco de código 3 vezes. Mas, no acaso, eu quero renderizar essa a primeira vez. Você consegue colocar a posição aqui direto, se você conhece a posição. Ou, geralmente, você coloca para o if. Quando a item ela seja nome, você renderiza. Se não, não renderiza. Ele vai entender. Mas você precisa de abrir o bloco de código do if inteiro. Não há um C# completo, né? Aí você desce aqui, cola o fechadura dele. Agora ele entendeu. Essa é um for each, fechadura dela aqui. Essa é um if, e fechadura dela aqui. Ela tem um bloco de código. Então, ele quando encontra o valor dessa variável, dessa item, como fosse nome, ele vai executar aqui e renderizar. Então, eu estou esperando uma renderização na tela só, que é a div com parágrafo de nome. Vamos olhar? Certo. Então, é isso que eu esperava. Ele funcionou certinho. Você consegue controlar. Se você não achou o nome, se ele tentou procurar, não achou o nome, eu vou colocar nomes com S. Ele não achou, eu vou colocar aqui condição de else. Se você não achou, você faz essa coisa para mim. Coloca parágrafo só. Ou H1. Vamos colocar um H1 só para variação. Pode indentar rápido com Ctrl KD. Ele indenta para você. Olha que bonitinho como ficou. Assim. Se você encontrou nomes, ele não vai encontrar nunca. Então ele vai cair nessa aqui e vai renderizar. Mas será que ele vai renderizar quantas vezes? Vamos olhar. Opa, ele renderizou 3 vezes. É porque ele tá vendo primeiro. A primeira item na lista, ela tem esse valor? Não é. Então renderiza isso. Segunda item na lista, ela tem esse valor? Essa tem esse valor? Não. Então renderiza esse de novo. A terceira lista tem? Não. Renderiza esse de novo. Então, else ela vai funcionar dessa forma toda vez. Ok. Mas se eu quero colocar outra condição, else if, que vai ser item, vai ser com nomes, mas não é nomes, vai ser com o nome que ele encontra. Ok.
o que vai rolar aqui? Ele vai parar uma vez. Uhum. Você não colocou else? Então ele vai executar aquele ali uma vez. Ah, como que esperava, certo? Então tudo depende de você, do jeito que você controla o seu HTML. Você consegue controlar aqui, controle muito, muito grande. Mas poxa, eu quero escrever antes dessa item, quero escrever uma coisa hard-coded. Como que eu faço? Mas pode escrever aqui. Aqui também. Uhum. Ah, ok. Ele renderizou. Tranquilo, sem erro. Então, ele respeita tudo que vai vir aqui. Ele só colocar um nome aqui. Mas, por enquanto, que eu queria mostrar aqui para vocês, uma coisa bem básica, a gente não vai aprofundar tanto hoje. Só uma coisa assim básica de for each. Eu tenho só uma Ou, dúvida. uhum, Quando ele fez pode falar. aquela primeiro if que estava correto, escrito o nome, ele criou 3 divs ou ele criou uma div com 3 itens, 3 parágrafos? Não, quando eu coloquei if, primeira vez Quando com estava nomes, certo, o normal. nome, aí ele colocou uma vez. Ele Uma falou div o com nome. 3 parágrafos. Não, uma div com um parágrafo e nome do parágrafo o quê? Nome. Não, ele tinha rodado os 3. Quando você colocou para Sim, rodar o item, né? quando eu coloquei para rodar item, eu não coloquei os ifs, não coloquei a condição. Aí ele rodou 3 vezes, porque não tem nada que deixa ele validar alguma coisa. Sim, Ele vai mas rodar geral. ele criou 3 parágrafos de uma div ou ele criou 3 divs separadas? 3 divs, com cada um div tem parágrafo. Ah, entendi. Da mesma estrutura que ele foi montado aqui. Ah, tá, eu entendi. Eu 3 achei que vezes. ele ia pegar só os parágrafos e tudo dentro de uma div. Não, ele não faz. Mas se você quer fazer ele dessa forma, aí vamos fazer. Aí é uma boa, assim, pensativa, né? Então, eu quero colocar aqui um div. A fechadura do div, ela vai ser aqui no final. Quando ele encontra, ele vai colocar parágrafo ou H1. Mas ele vai renderizar um div só, nessa estrutura. E vamos lá? Ok. Vamos tirar uma... E colocar uma... vamos tirar essa if aqui. E deixar o else ele aparece. Para ele renderizar várias vezes. Ok. Vamos olhar a estrutura desses itens aqui. Um div só. Eu falei para ele, encontra e colocação no H1. Nome, e-mail, senha. A um div só. Tá bom? Beleza. Dependendo da estrutura que você faz, ele executa. Ah, eu quero um div só que ele vai ter essas validações que eu quero. Quando tiver isso, você coloca isso. Quando tiver isso, você coloca isso. Ah, mas aqui eu quero colocar um div. Você coloca div. Coloca o que você quiser. Não tem problema não. Ah, coloca um botão. Coloca um HR. Um A. Ah, ele vai entender aqui um assíncrono. Mas se você faz assim, A, e fecha ele, fica mais... Ok. Ele vai renderizar o A. Teste. Ok. Ele renderiza o bloco aonde ele vai entrar. Ele entrou aí, ó. Nome, teste, nome, e-mail, teste, senha, teste. Então, deu para entender como que ele funciona. O Razor, ele tem poder muito grande. Essas aqui são coisas bem básicas. Bem básicas. Entendi, sim. O que vocês acharam do Razor até agora? Vamos pegar as suas opiniões aí. Eu gostei. E a Luiz? Eu acho que também você já está familiarizado com alguma coisa dessa, né? Não, eu já tenho muita. Já sou parceiro, já conheço bem.
Muito legal, muito legal. Leonardo? Tô conhecendo, né? E achei legal, achei maneiro. Você consegue ter controle aqui. Sim. Você consegue abrir um bloco de código, o código aqui, ó. A gente vai abrir um arroba e abrir parênteses. Dentro desse parênteses, você escreve como você está escrevendo dentro do controller, dentro de um class. Você escreve do mesmo jeito. Vamos copiar esse código só para ver se vai funcionar. Só que não é Vai parênteses, é entender. chave, tá bom? Você confundiu o nome. Chaves, sim. Parênteses, os outros são curvados assim. Ok. Aí ele entende. É a mesma coisa, mas ele só colocar um highlight assim em branco atrás, no fundo, para poder mostrar que esse é um bloco de C# aqui. Fica mais assim de estilo, a coisa de estilo, mas ele funciona a mesma coisa. Não tem problema não. Mesma coisa. Aqui ele vai reclamar porque ele não tá sabendo de onde ele instancia isso. Ele não tem referência. Se eu colocar aqui use, mas essa use, arroba, usa pra mim, não arroba não, eu acho que arroba, using, aí ele é uma palavra-chave. Eu quero usar o web application, essa, ou modules. Eu quero usar o modules como uma referência. Agora ele encontrou essa classe. Que você importou para ele aonde ele tem que ver essa classe aqui. Você está falando para ele o caminho. Ok, o caminho é um namespace. O namespace dele, um modules aqui, tá vendo? Namespace. Você só referenciou para ele o namespace, ele entendeu. Ok, eu achei ele. Aí você consegue fazer o que você quiser aqui. Nem precisa passar no controller. Vamos testar como que ele vai fazer isso? Vamos parar a aplicação. Fala, olha, você não vai passar nada no modelo. Eu quero deletar aqui. Mas isso vai ser como fosse uma forma chumbada, né? Colocando uma coisa que só existe na tela, não existe em outro lugar. Então, o mais correto é como que a gente está fazendo aqui, né? Como que a gente fez. Colocar tudo no controller que você precisa de instanciar. Tudo separado fica melhor, né? Mais organizado. Isso, bem organizado. Você sabe, essa index, ela está levando esse objeto. Retorna na tela. Então, você se organiza dessa forma. Eu sei que tudo que eu vou precisar do controller, se eu vou chamar serviço, eu vou chamar um classe que chama service, ele vai atender minhas necessidades, ele vai fazer as validações, que tudo que eu quero, sempre você centraliza suas validações no serviço. E você retorna o controller e fala, ou é sim, ou é não, ou você retorna conteúdo, ou você retorna alguma coisa. Então, tudo depende da coisa que você está criando. Mas isso tudo vai ser nessas classes aí. O Razor, ele só recebe o objeto preenchido e renderiza lá na tela, do jeito que você quer. É uma responsabilidade única. Você vai ver códigos. Bastante, que está com assim. Uma instanciada de alguma coisa assim. Mas o certo... E isso tem que ser feito ou no serviço ou no controller, dependendo da necessidade. Aqui não precisa, mas às vezes você realmente não tem jeito. Você vai precisar de colocar uma coisa aqui. Aí você coloca. Isso ele é flexível. Não tem aquele conceito que o pessoal fala, não tem certo ou errado. Tudo bem, não tem certo ou errado, eu não sou contra disso. Mas depende da sua necessidade. Organiza seu código. Porque se você vai sempre dar esse apoio, sempre você vai mexer naquele projeto, ninguém mais vai mexer em cima, só você é o único que você mexe, faz do jeito que você quer. Não tem problema. Só você entende o código lá. Sim, tudo bem. Mas se você está trabalhando junto em uma equipe, prestando serviço para uma empresa, você vai precisar de pegar o código mais limpo possível. Por isso, eles inventaram aquele termo que chama Clean Code. Clean Code é mais forma de organização, nomes certas no classes, nomes boas que faz mais sentido.
nomes das variáveis que faz sentido, daquela coisa que você está querendo executar. Então, é tudo para poder deixar o outro que vai ler seu código, ele entende o que você está fazendo, sem ele te perguntar o que aquela linha está fazendo. Ele só, manda para mim o código, eu vou olhar. Aí você manda para ele, ele olha e fala, pô, muito legal. Mas, poxa, você entendeu tudo? Sim, entendi tudo. Por quê? Você escreveu muito bem. Assim, esse é o Clean Code. Deixa todo mundo entende o seu código. Você nem precisa de explicar, já está explicado já. Nos nomes, nome do método, do jeito que você escreve, comentários, se é necessário. Você não vai comentando toda hora. Não vai colocando aqui também, instanciando. Vamos colocar assim, ó. Criando lista. Desnecessária. Não faz nada. Isso aí não... Eu sei que você está criando lista aqui. Você está falando como você está falando para mim, eu estou colocando água no copo. Mas, poxa, cara, não preciso de saber, não. Eu já sei essa água no copo. Não, eu já coloquei aqui. Não precisa, não. Coloca e vai embora. É tipo assim. Entenderam o que é mais ou menos o Clean Code, assim, como conceito? Como que surgiu a ideia? Sim, sim. É bem simples, uma coisa tranquila. Para facilitar a vida do outro. Claro, pelo amor de Deus. Aí o cara escreve um código cagado, aí você tem que arrumar. Aí o cara não tá mais trabalhando na empresa. Faz muitos anos. É o código antigo, vamos supor assim, 10 anos antigo. E você precisa de arrumar. E você vê bastante coisa. Não faz sentido. Aí você fala, caramba, eu tenho que entender isso depurando um passo a passo. Passo a passo, eu tenho que ver o que é. Tem que olhar no banco. Tem que andar no fluxo inteiro. E não tem necessidade nisso. Se ele escreveu melhor, já tinha entendido tudo. Mas é assim. Agora vamos ver se ele vai funcionar da mesma maneira aqui. A gente está iniciando aqui no início. A gente não vai receber um modelo. Deletamos o modelo. Não tem mais modo. Vamos nomear ele aqui diferente. Modo. Mas eu vou... Ok. Então vai ser o login. Agora. Vai ser o modo. Ok. Modo ele não vai encontrar nada, então eu vou colocar login. Login título. Aqui vai ser login lista. Pronto. Só mudei essas duas coisas. Ele vai funcionar da mesma maneira. Vamos lá. Aí depois disso a gente já fecha para hoje. Certo? Certinho. Isso aí. Eu não estava precisando do voltar pro controller aqui. Eu falei pro controller não retorna nada, só retorna para mim o view. Eu tenho umas coisas preparadas dentro da view. Ok. Ele entrou na view, extensiou isso tudo. Entrou, começou aqui, colocou o título.
Aí ele entrou aqui no for each, no div, colocou ou é parágrafo ou é o header, dependendo aqui da o que ele está fazendo. Ele colocou tudo no header, certo? Ele colocou tudo no header, é isso que eu esperava dele. Ok, tá certo. Pronto, é isso aí, ele funcionou da mesma maneira, mas não uma coisa diferente. Nesses casos, aqui, não é toda hora que você faz. Depende da sua necessidade. Voltamos falando isso. Você tenta fazer o mais organizado possível. Tudo bem, deixa seu método aqui no controller fica longa. Divide ela. Fica bastante coisa aqui, não tem problema. Deixa o método até, vamos supor, deixa até uns 117 linhas. Tudo bem, não tem problema não. Vai ter cheio de coisa. Ah, tá chamando aqui, chamando ali, chamando aqui, chamando ali, chamando aqui, chamando ali. Ok, não tem problema não. Ok? É só isso, galera. Essa é a aula de hoje.